Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Rami Oficina. O que significa a parábola dos 2 cestos de figos? O que seriam os figos bons e os figos ruins? Como podemos conhecer o Senhor Jesus Cristo? Como podemos vencer a cegueira tola? O que esta parábola dos 2 cestos de figos se assemelha com a parábola do joio e do trigo? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Rami Oficina. Então, nessa semana do Vem Segue-me, nós vamos estar estudando o livro, o restante, dos capítulos de Jeremias e Lamentações. Eu escolhi para essa primeira parte da aula o capítulo número 24 de Jeremias. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma parábola, mais uma parábola de Jeremias, Nós vimos nas aulas anteriores, na primeira parte e na segunda, algumas parábolas de Jeremias e o que ele aprendeu com isso e como ele aplicou, Então aqui tem mais uma parábola que nós vamos comentar. Apenas lembrando que aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal Ramilfo Ensina, ative o sininho e compartilhe com as pessoas que você gostaria que pudessem ver esses vídeos, tá bom? Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer aqui, mostrar algo, a importância de quando nós estudamos as escrituras. Vamos imaginar aqui que nós temos uma caixa, e eu tenho certeza que essa caixa, vocês olhando ela, é uma caixa bonita, E normalmente as escrituras, às vezes a capa é bonita, mas muitas vezes poucos abrem as escrituras. Na verdade, uma caixa como essa, como ela é bonita, ela também pode guardar coisas valiosas, mas nós temos que descobrir essas coisas valiosas. Então, ao estudar as escrituras de uma forma profunda, nós vamos, na verdade, buscar as pedras preciosas, Então, aqui nós podemos identificar ou encontrar uma pedra preciosa de uma doutrina de Cristo, um ensinamento que nós podemos aplicar. E tem várias pedras preciosas nas escrituras, Mas, na verdade, sempre tem a maior pedra preciosa, que é o que nós temos que buscar. Então, às vezes, um conhecimento aqui, um conhecimento lá, vai nos acrescentar as coisas que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida. Mas nós temos que buscar a pedra mais preciosa dentro das escrituras, que é a doutrina de Cristo, aquilo que realmente Cristo gostaria de que nos tornássemos, para podermos voltar à presença de Deus. Então, é bom ter as escrituras, independente, às vezes a caixa é bonita, mas às vezes não tem muito conteúdo dentro, mas as escrituras é como essa caixa, mas ela tem muitas pedras preciosas para nós podermos buscar a doutrina. E é assim que nós temos que fazer. Como, na verdade, os caçadores de pedras preciosas, Eles cavam, encontram o rubi, encontram uma pedrinha aqui, uma pedrinha lá, mas eles buscam a pedra mais preciosa, que é o entendimento das escrituras. Então, nesse capítulo 24 de Jeremias, algumas pedras preciosas que nós vamos encontrar aqui, Então, aqui, a parábola, no versículo 1 do capítulo 24, nós vamos ver que diz aqui: fez-me o Senhor ver. Então aqui o Jeremias está dizendo que na verdade o Senhor fez ele ver o quê? E eis aqui 2 cestos de figos. Então, como nós estamos vendo, são 2 cestos de figos, mas não são iguais. E aí, então ele diz aqui: postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro Jeconias, filho de Joaquim,
rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os levou à Babilônia. E aí então aqui, até o versículo 2, diz o seguinte: um cesto tinha figos muito bons, como figos temporãos, porém o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer, de tão ruins que eram. Então aqui, na verdade, o Senhor fez Jeremias ver isso. Mas aí nós vamos ver a partir do versículo 3, como aconteceu na aula anterior, as outras parábolas também, o Senhor fez essa pergunta para Jeremias. E disse o Senhor: que vês tu, Jeremias? Então é algo que nós podemos imaginar. O Senhor talvez nos perguntando, quando nós estudamos as Escrituras, ou quando nós temos essa visão, ou no caso, um simbolismo, né? Como o Jeremias, ele viu aqui dois cestos cheios de figos. Só que um cesto tinha figo bom e outro cesto tinha figos ruins. E aí então o Senhor perguntou para ele: o que vês, Jeremias? Então, vamos imaginar quando nós estudamos as Escrituras, na verdade o Senhor perguntando para nós: o que vês quando estuda as Escrituras? E aí que nós temos que buscar essa visão. E nós vimos nas outras parábolas da outra aula o que Jeremias teve que espiritualmente enxergar, né? Então vamos entender aqui o que aconteceu. Jeremias começa a parábola com as palavras: fez-me o Senhor ver, não é? Concluímos que o profeta Jeremias recebeu uma mediação especial de Deus. Seus olhos físicos, como na outra parábola nós vimos, viram o oleiro nas rodas lá, lembra? Do oleiro que faz o vaso. Mas foram os seus olhos espirituais que tiveram a visão dos figos. Então lá, vamos lembrar naquela outra parábola que o Senhor falou para ele: ó, vai até a casa do oleiro e depois eu vou continuar te revelando. Aí ele foi obediente, foi até lá. Aí ele viu o oleiro com os olhos físicos, ele viu o que estava acontecendo. O oleiro, na verdade, estava fazendo o vaso, e o vaso se quebrou, ele colocou novamente lá e refez o vaso. Mas aqui, no figo, ou na verdade nesses cestos, né, ele teve que enxergar ou ver com os olhos espirituais, que tiveram a visão dos figos, em estado de consciência e de responsabilidade. O profeta Jeremias recebeu a mensagem divina para o rei de Judá, o rei Zedequias. Então essa era uma revelação que o Senhor estava dando para ele, através desse, né, simbolismo dos cestos de figos, para que ele pudesse entender como ele ia ensinar o rei Zedequias o que ia acontecer, né? Que não foi muito agradável. E aqui nós vamos ver então o que seria os figos bons. Então, um cesto, né, como ele falou, e nós vamos ver aqui, continuando no versículo 3, ele diz, aí quando o Senhor perguntou para ele: que vês, Jeremias? Né? E ele disse: figos, os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, e que não se pode comer de tão ruins que são. Então olha só o que Jeremias disse para o Senhor: olha, eu estou vendo alguns figos bons, mas ele enfatizou, muito bom, devia ser, né, na verdade, um figo bem, né, bem fresquinho, bom para comer. E o outro ele falou, e os ruins, mas ele falou muito ruim, que não se pode comer, de tão ruins que são. E aí no 4, então quando ele respondeu isso para o Senhor, disse, e aí então o Senhor lembra, linha sobre linha, o Senhor estava revelando a Jeremias. Então veio a minha palavra do Senhor novamente dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então era a mensagem que ele ia ter que ir levar para o povo do rei de Judá. Então ele diz: como estes bons figos, assim também conhecerei os de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles, ou seja, os figos bons, para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não o arrancarei. E aí no 7 ele diz: e dar-lhes-ei coração para que me conheçam,
porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Então aqui o Senhor está dizendo, olha, na verdade os figos bons representam esses que eu estou de olho neles, por serem obedientes, né? Por serem figos bons. E aí então nós vamos entender, um cesto continha figos bons, temporãos. Esse figo que amadurece antes do verão, ou a fruta, na verdade, têmpora da figueira no seu princípio. Era tratado como a mais fina iguaria. No dia da calamidade, 2 grupos distintos foram achados. Então, os 2 cestos, né, representavam 2 grupos, né, os bons e os maus. Os figos muito bons representavam os cativos levados para a Caldeia. Por meio deles, no futuro, Deus restauraria os seus Daniéis, Ezequiéis, os 3 jovens hebreus e Jeconias, Joaquim, estavam entre os bons figos. Como essa parábola profecia deve ter encorajado os desesperançosos exilados. Também serviu para repreender os que escaparam do cativeiro, os quais, julgando-se superiores aos exilados na Babilônia, injuriaram os antepassados de Deus. Então, quando Jeremias foi e ensinou o povo do rei, aqueles que eram considerados bons figos ficaram esperançosos, né? Na verdade, o Senhor está dizendo, olha, vocês fiquem tranquilos, continuem perseverando, continuem nesse caminho, né? Alinhados com a minha vontade. E aí ele disse o que ia acontecer com eles, né? Então, como ele disse lá no versículo número 6, porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem. Então, ele disse, ó, eu vou abençoar eles, porque eles são considerados os figos bons, né? E aí, no outro cesto, qual era a representação, então? Que eram os figos ruins. Então, do versículo 8 ao 10, que já resume o capítulo todo, né? São 10 versículos só. Agora, então, ele está recebendo a visão, o entendimento do que representa os figos ruins. No 8 diz, e como os figos ruins, que não se podem comer, de tão ruins que são, porque assim diz o Senhor, assim farei com Zedequias, o rei de Judá, e com os seus príncipes, e com o restante de Jerusalém, que ficou nesta terra, e com o que habitam na terra do Egito. E entregá-los-ei para que sejam um objeto de terror, para mal a todos os reinos da terra, para o opróbrio e por provérbio, e para o escárnio, e para por maldição em todos os lugares para onde os arrojar. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Então aqui o Senhor está falando de uma certa forma, de um julgamento que era de tão ruim como o próprio Jeremias definiu. O Senhor voltou a reforçar isso no 8, como os figos ruins, que não se pode comer, de tão ruins que são. Então, aqui está representando atitudes de pessoas, né, de tão ruins que são. E o Senhor disse as calamidades que cairiam sobre ele. Então, sobre os figos ruins, ruim é a palavra portuguesa que abarca uma infinidade de sentidos de cunho negativo. Cumpre salientar, porém, as acepções inútil, sem mérito e estragado, deteriorado. Hoje, quando dizemos que uma fruta é ou está ruim, em geral nos referimos à qualidade do seu sabor, ao fato de não ser ou estar muito palatável, sendo ou estando azeda, amarga, verde, etc. De modo que as acepções mencionadas acima, de certa forma, se perderam nas transformações etimológicas da palavra, ou o adjetivar outros substantivos. Se perde ainda na subjetividade, imprecisão e abrangência do vocábulo. Lendo os clássicos da literatura, contudo,
poderemos notar o emprego de ruim com a ideia muito clara, em alguns casos de sem valor e inútil, né? Então, é dessa forma que o Senhor disse, os figos ruins eram as pessoas sem valor, porque escolheram o caminho errado, né? E inútil, né? Não tinha mais nenhuma chance, né? Como nós vimos lá em Jeremias, na aula anterior, em Jeremias 8, o Senhor disse o que aconteceu lá e o próprio povo reconheceu, né? Por não ter sido obediente o suficiente. E lá no versículo 20 diz o seguinte: já se passou a ceifa, já se acabou o verão, e nós não estamos salvos. Então essa era a calamidade que o Senhor estava dizendo, olha, vai lá e diz isso para o povo lá. E os dois estavam lá, tanto aqueles que representavam os figos bons e os figos ruins. E aqueles que eram ruins, de tão ruins que não podiam nem comer, de tão mal que eram, provavelmente eles entenderam a mensagem também. E aí então, diz o seguinte: no cesto de figos imprestáveis, tão ruins que não podiam ser comidos, temos um símbolo dos cativos de Zedequias e daqueles judeus rebeldes, indóceis e obstinados que permaneceram com ele. Sobre esses cairia o juízo divino, conforme o Senhor falou aqui, do 8 ao 10. Os termos bons e maus são usados não em sentido absoluto, mas como comparação e para mostrar o castigo dos maus. Então, na verdade, vamos lembrar a importância de que Cristo está à disposição de todos, mas a todos que escolherem Ele como seu, na verdade, Salvador e Redentor. Os bons eram olhados por Deus com favor. Deus estimava os exilados na Babilônia como quem vê bons figos com bons olhos e desfez o cativeiro para o seu bem. Mesmo eles na mão do rei, ou na mão talvez dos iníquos, os que eram bons estavam sofrendo, o Senhor disse que iria olhar para eles, mas para o bem deles, né? Levando-os para a Babilônia, Deus também os salvara da calamidade que sobreviria ao restante da nação e os conduzira ao arrependimento e a uma condição melhor do que eles estavam lá, né? Então, para nós podermos, na verdade, finalizar essa parábola, e nós vamos continuar na segunda parte com uma outra parábola que, na verdade, se assemelha a ela. E vamos ver exatamente o que Cristo falou sobre isso, que é exatamente sobre a representação desses dois tipos de figos, né? Então, o retorno do cativeiro babilônico e a volta a Deus era o resultado do efeito punitivo da escravidão, um tipo da completa restauração dos judeus. Então, quando o Messias retornar, serão como uma nação renascida em um dia, tendo se voltado para Deus de todo o coração. Todo o povo será um cesto de figos muito bons. Então podemos identificar da seguinte aplicação. Primeira, os prisioneiros e os de coração quebrantado são como os figos bons, agradáveis a Deus. E por quê? Primeiro, conhece o Senhor e voltam-se para Ele. Aceitam Ele como seu Salvador, né? Segundo, Ele é o Deus deles e eles são o seu povo. Já a representação dos figos ruins, aqueles que se mantêm arrogantes e confiantes, desagradam a Deus e são como os figos ruins. Porque, primeiro, vivem numa cegueira tola. E o segundo, desafiam o julgamento de Deus. Então, essa é a distinção, ou que Jeremias, na mensagem ensinando o povo, ele explicou, né? E muito provavelmente ele falou, olha, eu tive uma visão, os figos e a representação era as atitudes das pessoas, né? Então, para encerrar aqui a parábola, Jeremias era um figo bom, um profeta de verdade, mas os falsos profetas são os figos ruins. Tentavam influenciar os cativos na Babilônia e os que estavam em Jerusalém. E o restante da mensagem divinamente inspirada de Jeremias a Zedequias desmentia a autoridade e a inspiração dos falsos mestres
e mostrava a exatidão da visão dos cestos de figos dados por Deus. Então havia aqueles no meio do povo também, de Edequias, do rei Edequias, que também eram, na verdade, falsos profetas. E muito provavelmente, talvez, eles falaram coisas que não era verdade, ou o que o Jeremias foi lá e disse, né? Talvez não é muito fácil, né, dizer isso para as pessoas. Talvez muitas pessoas não gostaram de ouvir isso, mas era a revelação que ele tinha né, de Deus para aquele povo. E os fiéis não iam temer, né? Eram os bons figos. E aí então, essa parábola dos 2 cestos de figos pode ser comparada de forma proveitosa com a parábola do Senhor intitulada a parábola do joio e do trigo, lá em Mateus 13. Então, na segunda parte dessa aula, nós vamos ver então essa parábola em detalhes, para nós podermos entender profundamente essa visão da parábola dos 2 cestos de figos, que tem exatamente o que Cristo depois, quando esteve no meio do povo, ele ensinou, só que a parábola do trigo e do joio, que é representado ou, na verdade, semelhante a essa visão que Jeremias teve. Então nós vamos entender mais detalhadamente a visão sobre essa parábola de Jeremias, da forma que Jesus Cristo está ensinando. Então eu espero que nós possamos ter aprendido com essa parábola no capítulo 24 de Jeremias, e a próxima aula nós vamos ainda continuar nesse assunto, só que uma outra parábola contada pelo próprio Cristo. Então espero que nós possamos ter aprendido e possamos encontrar as aplicações. Até a outra parte dessa aula.